uma distinção entre meditação guiada e a meditação propriamente dita, né? São dois enfoques bem diferentes no seguinte sentido. A maior parte das meditações guiadas são meditações para terapeutizar as pessoas. São meditações que têm fins terapêuticos. Então, por exemplo, vocês vão ver várias técnicas na qual, às vezes, um terapeuta, terapeutizando um paciente, que ele vai utilizar uma técnica, né, de meditação guiada com foco de desbloquear chakra. Chakras são nossos vórtices energéticos, né? Eu não vou entrar em uma coisa bem ampla, não, gente, mas até da maneira mais ortodoxa, a ciência já conseguiu provar. A ciência, alguns cientistas, né, porque a ciência não aceita, a ciência como um todo, né, já conseguiram provar a existência realmente dos chakras, como existe uma diferença de potencial energético justamente onde são os locais onde a literatura antiga fala onde são os chakras, né? Os próprios pontos de acupuntura, é interessante que aonde você coloca um aparelho de bioimpedância, ele observa que onde é o ponto de acupuntura, há menos resistência energética. Se há menos resistência energética, há mais fluxo de energia naquele lugar, né? Então, assim, essas questões, hoje em dia, assim, igual eu falei antes, até de maneiras mais ortodoxas, elas já conseguiram ter uma luz, até na ciência convencional, com as limitações que as nossas tecnologias têm hoje. Mas, infelizmente, ainda há muita resistência, né, quando se fala desse assunto. Mas partindo, assim, do princípio que a gente tem os chakras, e que ele, como se fosse a plataforma para que a gente existisse, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, é como se fosse assim, nós aqui estamos na terceira dimensão, né? Uma dimensão onde a matéria, a energia que está transformada em matéria, ela está se manifestando de uma maneira um pouco mais densa. Por isso a gente tem essa aparente ilusão de que isso aqui é algo material, duro, né? Mas isso aqui é só, na verdade, uma manifestação da energia, né? Os chakras, essa configuração que a gente tem de 7 chakras, ela nada mais é que uma configuração que faz com que, através das vibrações de cada chakra, a gente consiga pegar a nossa energia mais sutil e consiga transmutar ela, transcodificar ela e virar um corpo mais denso, como a gente está. Tanto é que quando você está entrando num processo de descarte, né, do seu corpo físico, você já está indo a óbito, você vê claramente que a pessoa vai ficando com a mente desalojada, porque os chakras básicos, né, tem a ver. Mas por que eu estou falando isso? Então, a meditação guiada, a meditação para terapeutizar, ela é uma técnica que a gente tem para realmente um profissional, né, ele entender o que a pessoa realmente está precisando, ele ter ferramentas sensoriais para saber onde a pessoa está bloqueada energeticamente, ele vai conduzir, né, uma meditação guiada justamente para ter acesso a esses lugares do indivíduo onde ele ainda existe bloqueio, compreende? E são meditações muito amplas, muito complexas, né? Às vezes tem meditações guiadas que são 7 páginas de textos, né, que vai conduzindo a pessoa para processos assim muito sutis, né? Enfim, realmente leva a pessoa a experiências até bastante elevadas assim e de encontro consigo próprio, né? A outra linha de meditação que a gente fala são as meditações autoterapêuticas. A segunda linha, essa segunda forma de meditação, é a meditação que você promove o processo. Você não está sendo terapeutizado, né? É a sua busca, é a sua autotransformação. Essa meditação é a base que a gente vai encontrar nas culturas antigas, né? Que a gente vai encontrar no yoga, no hinduísmo, no taoísmo, no budismo, no zen, no shan, né? Que a gente vai encontrar, até vamos colocar assim, no cristianismo mais esotérico, né? Todas essas culturas estavam trabalhando com esse nível de meditação. É um indivíduo que começa a promover a própria busca
para ele entrar num estado, vamos dizer assim, de transcendência. E esse estado vai ter vários nomes, né? Tem pessoas que vão chamar esse estado de iluminação, entrar no estado de samadhi, enfim. Aí nessa busca, as pessoas vão buscar, existem vários nomes em vários grupos para falar dessa mesma experiência, vamos colocar assim, né? O estado de iluminação, vou falar um pouquinho da cultura ayurvédica. Ele é o estado onde o indivíduo ele cumpre essa meta de expressão dele enquanto um ser que vive nessa terceira dimensão que eu estava falando antes. É o indivíduo que ele já sai do que a gente chama da roda de samsara, né? Ele não tem mais o processo de ter que ficar reencarnando, de ter que aprender as coisas da meta de expressão dessa vida, dessa configuração que a gente está hoje, né? Analisando os dois focos, eu vejo da seguinte forma: as meditações terapeutizáveis ou as meditações guiadas são ferramentas muito necessárias para, às vezes, as pessoas que ainda não estão conseguindo promover esse processo da autoterapeutização, que é o processo da autoiluminação, que é o indivíduo que começa a entrar no processo de se autoconhecer de uma maneira mais profunda. Não tem esse maniqueísmo de melhor ou pior. São ferramentas. Às vezes você está numa condição psíquica, emocional, física, material, que você mesmo não está dando conta de promover a autocura. Às vezes uma pessoa que vai te terapeutizar com uma meditação guiada vai ser o que vai te dar um salto quântico, vai ser o que vai te tirar daquela zona ali de conflito, né? Daquela zona de inércia que você está. Agora, em relação a essa formação que eu estou trazendo aqui no espaço, ela é realmente baseada nas meditações antigas mesmo, nas técnicas do Ayurveda mesmo, para que a gente comece a ter ferramentas para se autoconhecer cada vez mais e se auto-enfrentar dentro da perspectiva de você com você, vetor para dentro, né? Mais nada para fora. O encontro é para dentro, né? Tranquilo, pessoal. Tô falando rápido? Tá ótimo. Não, tá ótimo. Tá, que hora que eu achei que eu acelerei um pouquinho. Agora, a questão assim, o porquê do meditar, né? Hoje no Ocidente, as coisas estão começando a ganhar um certo utilitarismo, assim. Por exemplo, a pessoa vai fazer acupuntura. A acupuntura é bom para estresse, a acupuntura é bom para depressão, a acupuntura é bom para enjoo. Esses nomes, depressão, estresse, AIDS, enjoo, câncer, isso é a ponta do iceberg das coisas que acontecem dentro do indivíduo. Existe toda uma cadeia de coisas que está lá na raiz que faz aquilo levar aquilo. Eu quero chegar na questão da meditação. Porque hoje se vê a meditação sendo vinculada assim, meditação é bom para a ansiedade. Ok, meditação é bom. A ansiedade está lá em cima. Tá, mas o porquê que a meditação é bom para a ansiedade? Né? É isso que a gente tem que começar a refletir um pouco. Essas técnicas, elas não foram pensadas para tratar a ponta desses icebergs. Elas foram pensadas para gerar uma transformação no ser muito mais ampla. A ansiedade, a depressão, isso é só consequência. É igual uma terapêutica onde trata a raiz do problema. Você vai tratando a raiz, a pessoa procura você falando que quer tratar a ansiedade. E você percebe que ela tem uma mente toda desalojada, um coração cheio de fogo. Quando você vai quitando esse coração, vai trazendo esse esclarecimento, aquela ansiedade, aquela agonia, aquela depressão, aquilo tudo vai indo embora, porque aquilo é periférico, aquilo não era a raiz do problema. Onde que eu quero chegar com a meditação? Esse enfoque utilitarista da meditação é um enfoque muito superficial. A meditação ela tá muito mais além, sabe? O porquê dela e o porquê que as nossas culturas pararam de praticar a meditação. Aí nesse ponto eu quero entrar só num detalhe, fazendo um paralelo com a ciência ocidental. O nosso cérebro, quando a gente está em estado de vigília aqui, igual a gente está ativo, tentando compreender,
o normal é que a gente fique numa frequência cerebral, numa vibração que a gente chama de beta, que é uma frequência, né? A frequência beta é a que te deixa alerta. Pode ser que às vezes alguém está um pouquinho cansado, já está meio alfa assim, mas né, a gente geralmente fica em beta a maior parte do tempo, né? A nossa cultura é uma cultura de te impulsionar a frequência beta. Olha a nossa educação. Você tem que olhar, analisar, separar, sedimentar, organizar. A nossa educação, ela não te ensina a imaginar, ela não te ensina a intuir. Esses campos de intuição, de imaginação, esses campos não beta, a gente só acessa eles, até a forma como eu compreendo, quando a gente começa a desacelerar essas frequências. E como que a gente desacelera essa frequência? Existem várias técnicas, mas na técnica, vamos colocar assim, propriamente dita, mais ativa, é você começar a entrar no estado de passividade, no estado de relaxamento, né? A meditação, ela ao longo das suas práticas, você vai aos poucos começando a ter uma familiaridade com outras frequências cerebrais. Quando você começa a ir para essas outras frequências cerebrais, você começa a vivenciar, experienciar níveis de realidade ou de percepção, vamos pensar assim, que são diferentes dessa frequência beta que a gente geralmente fica. Vou pensar de uma maneira bem neurológica, bem assim, bruta, assim. Ficar em beta, e principalmente com atividades intelectuais, racionais, que você tem algum nível de controle, do nível mais grotesco, neurológico, a gente estaria trabalhando muito no nosso lado esquerdo do nosso cérebro, né? A partir do momento que você começa a baixar essas frequências, você já começa a dar um pouco mais vazão para o seu lado direito. Isso é o posicionamento da ciência mais, vamos colocar assim, mais formalizado. Mas na verdade a meditação ela é muito mais além do que isso, né? Quando se fala que o ser humano usa um percentual muito pequeno, na verdade é porque a análise do cérebro ela é uma metodologia limitada. As pessoas querem analisar o estímulo cerebral da pessoa colocando o cara para fazer uma conta de matemática, o cara andando de skate, o cara pulando de paraquedas, né? Não coloca, às vezes, faz experimentos, embora façam, esses experimentos também já foi feito, com yogins que entram em estados muito alterados de consciência. Na verdade, esses experimentos já foram feitos e mostram que os caras estimulam muita coisa, que é diferente, né? Então, o que se passa? Quando a gente começa a entender que a nossa base cultural ela hipervaloriza o estado beta de ser, você começa já a entender que vai se perdendo um pouco o espaço ir para alfa, né? Como assim você vai ficar em alfa, né? Você precisa estar ligado, você precisa produzir, você tem que criar, você tem que construir, enfim. O lance é a tecnocracia, né? Produção, produtividade. Isso dignifica você enquanto um ser. Agora, quando a gente começa a entender que existem outras formas do saber e que não estão nessa frequência, como que a gente vai começar a acessar essas coisas? Aí a gente começa a falar de meditação, né? Em 1989, a Unicamp ela fez um congresso e ela juntou especialistas de uma maneira muito interdisciplinar. Biólogos, psicólogos, médicos, galera de tudo quanto é área. E o congresso era para tentar falar como que o ser humano poderia, diante de algumas limitações que a gente tem na nossa ciência hoje, né, como que a gente poderia avançar mais. E eles começaram a olhar para os paradigmas do momento, né, o posicionamento da física, o que a física sabe da atomística, né, a física quântica e tal. E todos eles chegaram a uma conclusão muito interessante, que o cientista do futuro deveria começar a meditar, para começar a acessar outros campos do saber, né? E é interessante de você notar que as pessoas que mais quebraram nossos paradigmas é alguém que de maneira consciente ou inconsciente tinha essas experiências, né? Se você pega a história do Einstein, do Nikola Tesla, desses caras, você vai notar que mesmo às vezes não sabendo, na minha opinião, claro que eles sabiam,
os caras iam para a montanha, ficavam lá baixando frequência, captando coisa, e de repente vinha, né? A coisa vem como um bloco, né? Tem um exemplo de um físico que tem uma cadeira na Universidade de Harvard em Física, vivo esse cara, que o pessoal, ele era um yogin muito avançado, ou seja, meditava muito, né? E as pessoas conheciam ele, mas ele gostava muito de física, ele gostava muito de ciência e tal. E o pessoal conhecia ele durante a graduação, não sei se você sabe desse caso, Valéria. E o pessoal notava que ele nunca estudava e que ele detonava nas provas, né? Até que uma vez a coisa veio muito à tona, a história dele, porque ele foi pleitear uma vaga em Harvard e o cara fechou as provas todas e o pessoal percebeu que ele realmente não estudou, ele só meditava, né? E aí ele já falava, como é que você faz, né? Eu vou falar assim de uma maneira engraçada, mas o cara acessa o Google Cósmico, sabe? O cara entra no estado de meditação, ele abaixa a frequência e aí ele vai o Jung vai chamar de inconsciente coletivo, ele vai pegar a informação direto da fonte, vamos colocar assim. E, gente, isso é mais comum do que a gente pensa, sabe? Uma vez ficou um caseiro no sítio do meu pai durante só 30 dias. Hoje eu entendo porque esse homem apareceu lá. Ele ficou lá 30 dias. Nos 30 dias que ele ficou lá, eu conheci ele uns 2 dias, que andando com ele. E eu já estava ralando, estudando espiritualidade, esses trem, tudo. E tudo que eu conversava com ele, ele sabia de tudo e com muito mais profundidade, com muito mais clareza, com simplicidade. Aí eu perguntei para ele, como é que você sabe dessas coisas? Não, minha fonte é direta, eu pego direto, né? E era um cara capialzaço, assim, né? Não de maneira pejorativa, mas o cara não foi na escola, não foi nada, e ele tinha esse processo. Mas era um cara que meditava, era um cara que tinha esse acesso, que tinha essa sabedoria interna, né? Mas vou aprofundando, né? Por que eu estou querendo dizer isso tudo? Quando eu paro do princípio que se alguém está buscando meditação, alguma inconformidade, a pessoa deve estar ainda com o próprio processo, né? Tipo, ela está se buscando. O que eu estou fazendo aqui? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Né? Essas questões básicas, né? E muitas vezes a gente vai percebendo que a intelectualidade e a racionalidade ela não vai levar a gente a essas respostas, às vezes da maneira como a gente realmente anseia. A intelectualidade, a racionalidade são coisas muito importantes, a gente precisa dela. Porque quando você pega um livro também, às vezes ele expande a sua consciência, né? Mas eu vejo hoje que as pessoas estão começando a novamente se despertar para aquilo que foi negado da nossa cultura em relação a essas faculdades do ser que a gente não estava mais utilizando, né? E que agora a gente está retomando essa utilização, né? E nessa mudança, eu enxergo que a meditação, ela vamos dizer assim, ela é a panaceia, assim, né? Ela é uma das melhores ferramentas que a gente tem, né? Tem as experiências fora do corpo também, né? As pessoas que aprendem a projetar também muito fora do corpo, mas eu ainda tenho muita sensação que a meditação ela ainda é algo que vai além a isso, né? Porque você começa a acessar coisas de uma maneira muito mais ampla. O que eu vejo em relação à meditação? O porquê meditar, né? Eu parto do princípio que se você começa a entender que o que é mais importante é o seu autoconhecimento, que isso é mais importante, carreira profissional, tudo é importante, chakra básico, sobrevivência, né? Se você está com fome, você não vai conseguir meditar nunca, se bem que você pode também abstrair também, né? Mas tira esse detalhe. Se você está com dificuldades no campo da sobrevivência, é difícil você pensar em coisas mais elevadas, né? Mas partindo do princípio que a gente está buscando, né, o autoconhecimento de várias formas, existe toda uma cultura, toda uma tradição milenar de seres que já passaram por aqui e que se a gente for investigar mais a fundo, né, não ir só na onda do que a mídia fala, a gente vai ver que realmente teve seres que estavam aqui igual nós, vivendo essa terceira dimensão, que conseguiu reparar vários processos dentro deles e se iluminaram nessa vida, né? E esses caras deixaram
vamos dizer assim, os paranauês deles, né? Os caminhos das pedras, né? Vou dar um exemplo claro que saiu um filme há pouco tempo, vocês devem ter visto, falar. O Paramahansa Yogananda, isso foi documentado, foi sacralizado, isso aconteceu. O Paramahansa Yogananda, ele era um yogin, né, indiano, que ele teve uma missão muito bonita de ir para os Estados Unidos, né, na década de 20, 30, não sei, e de levar o yoga lá mesmo. Tal. E o Paramahansa Yogananda, antes de ele falecer, dessomar, né, ele deu uma conferência para os discípulos dele falando, olha, estou indo embora, tchau, benção, fica com Deus, tem que ir embora. Ele entrou em Lotus e cascou fora. Né? Isso foi documentado, esse processo dele. O corpo dele ficou 15 dias lá, ele deu toda uma coordenada para o pessoal. O corpo não tinha fedor de um decomposição, corpo, né? De decomposição e tal. E esses caras ensinaram várias técnicas, né, para a gente. Técnicas de meditação tem aos milhares. Tem muitas. Vocês já devem ter ouvido falar, ó, a mais famosa e para mim uma das mais poderosas é a tal da deixar a mente vazia, né? Que muitas pessoas falam, né? Nessa formação a gente vai trabalhar com a técnica que a gente chama de técnica do desapego, que é simplesmente você tenta, por exemplo, você está assim, sua mente, vem uma informação, você tenta mandar ela embora. Você vai desapegando o tempo inteiro, desapegando. Vai chegar um ponto que você vai conseguir desapegar tanto, que você vai conseguindo começar a ganhar uma estrutura mental, uma força mental, para começar a qualificar mais o que você quer pensar ou o que você não quer pensar. E o interessante dessa técnica, só estou citando ela, que essa técnica a gente vai fazendo tanto ela que chega um momento que a gente entra num vácuo. De repente você está não pensando realmente em nada, mas você não está dormindo, você está consciente. Isso, segundo pessoas mais veteranas, já falam que isso já é um nível de samadhi. Samadhi seria já próximo dessa questão desse estado de iluminação. Mas aí que está, né? O porquê disso tudo, a forma como eu compreendo, que conforme a gente vai fazendo elas, a gente vai começando a acessar coisas dentro da gente, e essas coisas são coisas muito importantes que nos diz respeito em relação a como realmente somos, como realmente pensamos, como realmente nos conduzimos. Na atual condição que eu vejo aqui na Terra, a maior parte das pessoas ainda tem um mantra interno que é assim: se eu pensei, é meu. Se isso vem na minha mente, é meu. Poucas as pessoas já estão começando, poucas que eu falo assim, tem muita gente clicando, né, gente? Mas eu digo assim, eu falo num nível de senso comum, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. A nível de senso comum, poucas as pessoas que eu ainda vejo que têm esse discernimento de pensar uma coisa, mas isso vê que não, isso não é meu, isso não é da minha natureza. No sentido de tentar trazer uma autenticidade ao que eu estou falando, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava lá em Belo Horizonte e eu fui cortar o cabelo. E aí eu estava tranquilo, sabe? O dia estava bom, não tinha problema nenhum. Estava com um pensamento positivo sobre a vida e tal. De repente, na hora que eu comecei a cortar, começou a me dar um medo de assalto, uma coisa meio pânico, assim, um trem muito esquisito. E eu já comecei a ficar neuradaço. Falei, não, eu vou sair daqui, vou ser assaltado na esquina e tal. Aí não tardou, o cara que estava cortando o cabelo, né, meu que começou a falar assim, cara, eu tô com síndrome do pânico, eu fico com medo de ser assaltado, eu fico com medo de não sei o que lá. Aí na hora eu entendi, falei, tava pegando tudo desse cara e achando que era meu, né? Na época eu não tinha esse discernimento, mas foi assim, foi um aprendizado, foi uma escola, né? Então assim, o que eu acho interessante da meditação? Que da mesma forma como um cara está indo na academia, né, hipertrofiar um músculo, a meditação ela começa a hipertrofiar a sua mente, né? Você começa a ter uma compreensão do que realmente de como você pensa, por que você pensa, quais são os seus padrões mentais, quais são as coisas que te dispersam, né? Então essa técnica, por exemplo, eu vejo ela como uma grande técnica de você começar a perceber o que é seu, o que é do outro. E quando não é seu e não tem ninguém do lado, de onde é, de quem que é.
E aí começa outras questões, né? Porque é um espírito, é um ser que está aí perto de você, né? E é interessante, pessoal, que eu vejo uma coisa assim, um dos maiores problemas que a gente ainda sofre é que a gente se confunde com tudo ainda. Por exemplo, você está com raiva, você fala, eu estou com raiva, né? Você não consegue perceber que a raiva ela é só um estado de emoção, que ele perpassa por você e que ele é impermanente, ele não vai durar tanto tempo. E se você tem essa percepção mental, as coisas vêm a você, você compreende como um espectador de fora e com o tempo aquilo vai sair, aquilo vai embora. Porque tudo na nossa experiência é impermanente. A única coisa que é permanente é o nosso processo enquanto eu sou, enquanto essa consciência que está buscando se conhecer. Essa fagulha, ela é permanente. Todo o resto não é. E é interessante que se analisa que a base do sofrimento humano é tentar transformar todas as experiências impermanentes em coisas permanentes, né? A gente quer que a pessoa fique com a gente a vida inteira. Tudo bem, pode ser que fique essa vida, mas entenda que é impermanente. Você compra uma casa, a casa tem que ser sua vida inteira. Tudo tem que ser o tempo inteiro. É o tempo inteiro a relação de apego, né, com as coisas. Mas não entrando nisso, né? Mas interessante é que, então, quando você começa a fazer essas práticas, né, de meditação, essas coisas vão começando a descortinar. E existem várias técnicas que vão trabalhar vários aspectos do seu ser diferente, né, que vão te levar a essa maior compreensão, né, se você realmente está nessa busca consciente, né, de estar correndo atrás dessas coisas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tá ótimo. Não? Tá. Então, assim, a questão da formação em si, durante os 3 meses desse módulo, eu vou abordar apenas 7 técnicas. Né? 7 técnicas que eu extraí de uma iniciação, né? No material didático vocês vão ver que eu deixo claro de onde eu extraí, pelo fato de que teoricamente não poderia se passar, mas eu penso um pouco diferente. Então, se tiver algum problema kármico é meu, não vai ser seus, né? Mas assim, são 7 técnicas que vão abordar aspectos diferentes, mas todas elas têm esse objetivo final, assim, que é você ampliar a sua consciência sobre si mesmo e galgando o seu nível de autoconhecimento cada vez maior. Quando eu estava dando exemplo daquela técnica do cara do Google Cósmico, né? Aquela técnica, gente, eu acho interessante. Tem um autor, não sei se vocês conhecem ele, o Pierre Weil. Conhece o Pierre Weil? Não, nunca ouvi falar. O Pierre Weil, ele foi um cara, ele morreu há pouco tempo. Ele, vamos colocar assim, que ele é um dos cabeças assim, da psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal foi uma linha, né, da psicologia que até hoje, né, tá lutando aí, que eles estão tentando pegar todo esse conhecimento de paranormalidade, de mediunidade, das culturas antigas, dos yogins, dos taoístas, essas habilidades extrasensoriais que eles têm, e tentando codificar isso numa linguagem bastante ortodoxa para a ciência tradicional, convencional, né? E o Pierre Weil, ele fala uma coisa muito interessante, assim, num livro dele que chama Consciência Cósmica, que é assim, existe um termo que a Transpessoal criou que chama experiência cósmica. Essa experiência cósmica, depois você vai lendo e entendendo direitinho, eles estão falando do indivíduo que entra no estado de samadhi, sabe? Né? E esses caras das Transpessoal começou a balizar como é essa experiência, o que as pessoas sentem quando tem ela, e foi vendo quanto de coisas comuns existiam, sabe? Entre essas experiências, né? E o Pierre Weil, ele tem uma parte no livro dele que ele fala uma coisa assim, olha, pode até ser, assim, não sei de cor, né? Mas é assim, pode até ser que vai chegar um momento que o ser humano vai criar tecnologias externas a eles, que não parta dele,
que essas tecnologias tenham a possibilidade de operar fora do espaço e do tempo. Porém, o que o ser humano tem de disponível hoje para operar fora do espaço e do tempo é só ele próprio. Consegue entender o que eu estou dizendo? Vou abrir o jogo para uma coisinha aqui. Os extraterrestres só trabalham com eles, a maior parte do tempo eles trabalham dentro de fora do espaço e tempo. Por isso que eles conseguem vir lá da galáxia e tanto aqui em um minuto, né? Enquanto tem gente que pensa que a gente tem que criar uma máquina que tem que correr 3 vezes a velocidade da luz, não faz sentido nenhum, né? Então o que acontece? Essa questão de não operar no espaço e tempo, vou voltar só um pouquinho no Einstein lá. O que o Einstein realmente, assim, fala que é o Einstein, né, gente? Mas o conhecimento está aí, né? Não é de ninguém. Um vai lá e canaliza e fala, né? Mas isso que é um dos motivos que eu não concordo muito de falar. Isso é a iniciação, não posso te passar essa informação, né? Acho que você tem que ter cautela para passar a informação, né? Você passa para um cara louco, que ele começa a fazer 300 mil pranayama, você manda ele fazer 16, ele estoura os chakras tudo e vira um louco, né? Que acontece. Se não falecer, né? Se não falecer. Mas, por exemplo, esse negócio assim, quando o Einstein teve essa sacada, que você altera a sua velocidade a um ponto absurdo, por exemplo, eu estou aqui, todo mundo está conseguindo me ver aparentemente nessa configuração, né? Quer dizer, tá, né? Se eu estivesse deslocando uma velocidade muito absurda, de repente você me veria como luz, você me veria como uma listra, você não me veria na mesma morfologia que eu estou aqui agora. E acelerando essa velocidade muito grande, pode ser que aconteça de a sua própria percepção do espaço, ela vai ser alterada. Ou seja, você realmente está alterando o espaço. Então, quando você mexe no tempo, você consegue mexer no espaço, né? As nossas tecnologias são muito limitadas para trabalhar nesse campo. A gente tem essas limitações a nível de civilização, né? Ponto. Quando o Pierre Weil fala que a única técnica de operar fora do espaço e do tempo é ele próprio, ele está querendo falar, em outras palavras, que o ser humano, através de algumas coisas, que coisas são essas? Meditação, paranormalidade, essas percepções todas, experiência fora do corpo, ele começa a realmente operar fora desse espaço e tempo. E ele começa a ter acesso a essas outras coisas, né? Então a meditação, vamos colocar assim, como o tema é ela é a janela para que a gente tenha acesso a essas coisas. Tem um cara que ele é vivo também, ele é um artista nova-iorquino, o nome dele é Ingo Swann. Vocês já ouviram falar desse cara? Ingo Swann? Estranho, não. O Ingo Swann, ele, na década de 70, o pessoal da Transpessoal e da NASA começou a fazer uns experimentos lá, e o Ingo Swann e uns outros caras lá falavam que conseguia ver as coisas à distância. Né? Então, por exemplo, falava assim, ô Ingo Swann, você já foi na China? Não. Já foi em Pequim? Não. Mas você sabe escrever como é que é lá? Ele, pega aí. Assim, eu tô falando assim, brincando, a gente pega aí, mas o cara ia meditar, o cara ia concentrar. O cara ia lá falando, e pedia, né? Aí ele ia lá, extraía as informações, voltava, não, lá tem tal coisa, tem tal coisa, tem tal coisa, tem tal coisa. E o pessoal ia lá e confirmava, né? Dava certinho. E começaram a extrapolar essa experiência do Ingo Swann. Pediram ele para, na década de 70, em Marte, em Vênus, e ele foi tudo, nesses lugares tudo. Registrou tudo direitinho. Conforme as tecnologias foram indo, foi confirmando as percepções dele de 20 anos atrás, né? Agora, aí o Pierre Weil, ele, nesse mesmo livro que eu estou citando, ele é um cara de uma lucidez muito grande, assim, eu acho muito interessante a forma como ele aborda, a forma como ele consegue explicar coisas tão complexas de uma maneira tão simples, sabe? Aí o Pierre Weil vai tentando explicar, né, com mais ou menos o que acontece com ele. Eles falam que é uma das hipóteses que, sabe essa ideia que hoje o pessoal está usando muito assim no meio holístico, assim, todos somos um. Vocês já ouviram falar essa praia, né? Isso na física quântica chama emaranhamento quântico, que é quando você percebe que você está conectado com tudo no universo.
né? Que é a questão de mexe aqui, e não é espaço e tempo. Mexeu aqui, realmente mexeu aqui. Isso aí, gente, já foi provado da maneira mais ortodoxa. Teve um cara no México, que chama Greenberg, que ele conseguiu pegar uma pessoa tipo, num lugar com eletrocefalograma e a outra 3.000 quilômetros de distância com outro eletrocefalograma. E o eletrocefalograma, quando ele é colocado para mensurar, né, ele é igual uma impressão digital. O que acontece na configuração do eletrocefalograma, do registro das minhas frequências cerebrais, por mais que a gente está em beta, às vezes, vamos colocar assim, ela tem características únicas. E o experimento dele foi o seguinte, ele mostrou que a pessoa daqui, quando pensou na pessoa daqui, no eletroencefalograma dessa pessoa daqui, registrou o eletroencefalograma dessa aqui. Ó. Ou seja, isso confirma que nós somos telepatas, que nós estamos interligados. Né? Esse é o emaranhamento quântico. E o Wing Tsun, por cargas d'água aí, ele consegue não só se conectar com o cosmos a qualquer ponto do cosmos que se abordar para ele, como ele consegue trazer a visão dele para lá. Né? Ou seja, o Pierre vai estar coberto de razão. Uma tecnologia, a única tecnologia aparentemente que a gente tem nesse momento, que a gente acessa o não espaço e o não tempo, é a nossa própria tecnologia. E é interessante quando a gente aponta para a gente enquanto uma tecnologia, né? Que a gente esquece que biologia é tecnologia, né? E se a gente partir de um ponto de vista até reencarnacionista, que nós só estamos aqui temporariamente, então assim, você só está portando uma máquina, né? Daqui a pouco você vai cair fora, né? Mas assim, por que eu estou abordando isso tudo? Assim? É para a gente começar a ter dimensão do que tá em jogo quando você vai meditar. Pelo amor de Deus, meditar não é curar estresse não, o negócio é muito mais amplo, sabe? Cura estresse? Pô, claro, porque você vai mexer em outra... a maior cura de tudo é sair da ignorância, sabe? Que eu vejo, porque você vai começar... Ignorância no sentido de ignorar, né? Quando você para de ignorar as coisas, você para de ignorar que existe espírito, você para de ignorar que existe extraterrestre, você para de ignorar que a aranha está vindo aqui quase pegar seu pé. Quando você para de ignorar tudo, aí sim você começa a ter uma relação de aceitação com o todo, com o cosmos, com a vida, né? E não tem mais essa negação, não tem mais essa repulsa, né? Que gera os nossos medos e tal. Então, assim, a meditação é uma coisa muito ampla. O que eu tenho para falar é assim, é um convite no escuro. Uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, a gente estava até conversando antes do Felipe, né, de você chegar, e da Glaucia e do... como é que você chama? O Biratã. Hã? O Biratã. O Biratã. Antes de vocês chegarem, a gente estava conversando aqui sobre essa questão da neutralidade, da não idolatria, de que nós somos... Né, a gente não chegou a falar isso, mas que a gente é muito parecido, né, a nossa configuração e tal. Né, que não tem muito essa, assim, que às vezes a gente pensa que o outro é muito evoluído, que o outro é menos evoluído e tal. Embora, assim, na cadeia humana, muitos falam, né, que a discrepância é bem grande, assim, às vezes em relação aos próprios animais. Por exemplo, cachorro com cachorro, ser humano com ser humano. Às vezes tem seres humanos que realmente estão ali já batendo a porta para sair da samsara e os outros estão começando a entrar, né? Mas assim, eu só estou falando o seguinte, que só esses mestres iluminados eu vejo que eles realmente compreendem esse escuro, pelo que eles deixaram para a gente, né? Eu, com toda a minha limitação e minha honestidade, eu estou longe de ser um mestre. Não me considero um maestro de jeito nenhum. Mas sinto que essas coisas são muito importantes, né? Então essa formação da meditação, eu simplesmente aprendi algumas coisas, estou praticando essas coisas há bastante tempo, e num dever interno de compartilhar, de ensinar, de ajudar, eu estou transmitindo isso. Agora é um tiro no escuro, como é lá em Samadhi, como é lá no Nirvana, eu não sei. Algumas vezes, eu acredito que se a gente começar a rodar aqui, ó, provavelmente vários também já tiveram experiências muito diferentes, né, que já começa a dar algum vislumbre, né? Mas é interessante que a gente só procura aquilo que a gente já sabe que existe, né? Então, assim,
Hoje eu vejo isso, eu vejo que a meditação, não essa meditação light, né, de vou meditar 1 minuto por dia e tal. Tudo bem, né? O Prem Baba, o Osho, os caras ficaram a vida inteira pedindo isso para todo mundo. Mas tem que entender o contexto porque que eles estão pedindo isso. Porque a situação está muito feia, né? O povo está... Pô, a pessoa compra um celular, o celular domina ela. Entende? Essa é a nossa situação atual. Então pedir a galera para meditar 1 minuto é coisa pra caramba, né? Mas começa a ficar ali colado lá do Prem Baba, se ficasse colado lá do Osho, né, desses caras, você ia ver que o buraco é bem mais embaixo. Os caras não, você vai meditar lá os monges tibetanos, né, uma vez eu conheci um, ele falou comigo que quando eles vão começar a vida monástica deles, que eles têm um ritual que é assim, ó, você vai ficar em loto 5 horas por dia. Você pode estar, né, você pode estar nervoso, você pode estar um monte de coisa, você pode até bater, mas você vai ficar em lotes 5 horas por dia. Você tem que começar a ficar nessa posição, né? Porque vai ser o seu conflito para voltar para dentro, né? Porque voltar para dentro dói, e dói pra caramba, né? Mas enfim, né, nessa parte da palestra, a minha abordagem da meditação é isso. Então eu estou fazendo esse convite para quem quiser participar. Durante esses 3 meses a gente vai abordar essas coisas. E aí eu vou orientando, né? A gente vai falar um pouco da história da meditação, que a própria antropologia levanta várias hipóteses, né? Como que o ser humano começou a fazer essas coisas. E falando agora da questão da sensibilização energética, tinha um cara, ele morreu ano passado, eu participei 5 anos do projeto dele, era a Conscienciologia do professor Valdo Vieira, né? A Conscienciologia é uma coisa muito interessante também, ela ela em si é brasileira mesmo, né? O Valdo, eu lembro de um negócio muito bacana que ele falava, que isso para mim me despertou muito. Ele falava assim, que paranormalidade, parapsiquismo, ou em outras palavras, sensibilização a essa coisa que a gente não sabe falar o que é simplesmente um exercício de atenção. É o ficar atento. Se você é uma pessoa agitada, ou agitado, que o tempo inteiro tem que fazer um monte de coisa, e que não sei o que lá, e que você não dá um tempo para sentir a si próprio, e até um pouquinho mais, você não está atento a essas coisas, né? Você está atento à sua vida mecanicista, você tem que comer, se o seu organismo fala que está com fome, você vai comer, né? Está com sono, vai dormir e tal. Então o Walter ele falava muito isso, assim. Essa parte da sensibilização energética, comigo partiu de um princípio assim, bem, eu estou aqui, estou vendo vocês todos, mas o que eu estou sentindo em relação ao que eu estou vendo é insuficiente, entende? Então, o que é isso a mais que eu estou sentindo? Por que de vez em quando eu sinto uma coisa que vem aqui e me dá um calafrio, e não foi um calafrio fisiológico? E esse calafrio, muitas vezes, vem com informação. Por que de repente um dia eu estava num lugar e um menino começou a tocar violão, aí eu vi uma bola dourada aqui na cabeça dele, o que é aquilo? Né? Foi daí que eu comecei a me questionar, e criança, né, a gente tem uns amiguinhos imaginários, aquela história toda. Eu comecei a questionar essas coisas. E comecei vendo, bem, isso aí tem um porquê, né, dessas coisas existir, né. No final das contas, é assim, o meu enfoque nessa questão da sensibilização energética é o que eu vou usar da minha sensibilidade, das minhas percepções, que não são só os 5 sentidos, para eu continuar a minha caminhada de evolução. Porque quando a gente começa a falar de sensibilidade energética, entra ou de paranormalidade ou de parapsiquismo, é um momento que nós estamos falando de uma coisa muito perigosa, que chama poder, né? Que hoje eu noto muito isso, assim, por exemplo, você fala, isso aqui já aconteceu aqui comigo e aconteceu nos lugares tudo que eu ia. Você fala que vai dar uma formação que vai trabalhar a sensibilidade energética. Eu vou ler só uns módulos aqui para vocês entenderem do que está se tratando. Vai ter um módulo de meditação, que eu já falei, e tem um módulo de física quântica, que a gente vai abordar várias questões da física quântica.
Mas nos módulos a respeito do que eu vou falar, sensibilização energética, vai ter um módulo que é falar só sobre chakra. Nesse módulo a gente vai trabalhar tanto percepção dos nossos chakras, quanto técnicas para a gente estar desbloqueando os nossos chakras. Tem um módulo que eu vou começar a falar sobre manipulação energética, que seria imposição de mãos, né, de alguma forma. Mas ensinando técnicas, não necessariamente que tenha relação com Reiki. Pelo fato de eu não ser mestre de Reiki, eu não posso iniciar ninguém em Reiki. Então, é técnicas de você sentir a energia, canalizar a energia, absorver a energia, parar a energia, moldar a energia, criar cúpula, criar blindagem e tal. Aí a gente vai avançando. Tem um momento que a gente vai ter um módulo só para trabalhar clarividência, o desbloqueio do sexto chakra, né? E um módulo que a gente vai trabalhar com as questões da autocura e da cura externa, ou heterocura, né? Pela imposição de mãos. Tem um módulo que vai ser só sobre autoconhecimento. E o último módulo da formação é um módulo de contato com o guia. Pode ser um guia espiritual, pode ser um guia extraterrestre, pode ser um guia, né? Quando eu começo a falar dessas coisas, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: aos poucos você vai vendo quem está buscando poder e quem está buscando autoconhecimento, né? Porque aprender a mexer com energia, aprender a ver as coisas, aprender a sentir guia, aprender essas coisas, isso, gente, tem um pezaço, assim, você começar a desenvolver algum tipo de poder. Por que eu falo poder? Poder no sentido de informação, né? Hoje, se a gente for ver, o que mais vale no mundo é informação. Com informação você faz tudo, né? Essa abordagem de desenvolver sensibilidade energética por poder, se tivesse alguém vindo aqui buscar isso, estaria vindo no lugar errado. Porque não é a minha abordagem. Primeiro que muitos desses poderes eu nem tenho. Eu conheço alguns caminhos das pedras que eu estou praticando em mim, estou vendo que está dando resultado e eu iria compartilhar. Mas eu parto de um princípio que é o seguinte: eu vou falar um pouquinho de chakra, mesmo sabendo que alguns não conhecem, mas todos os nossos grandes mestres, eles falavam uma coisa, que eles batiam na mesma tecla. Se você pegar Jesus, pegar Siddhartha Gautama, Siva Prabhupada, esses caras tudo, os caras estavam falando a mesma coisa: desbloqueia o chakra cardíaco. Começa tira a parte católica, apostólica romana, vai na coisa mais no cerne mesmo dos caras lá, dos caras que andou com Jesus, dos evangelhos apócrifos, vai no Bhagavad Gita, no Mahabharata, vai nesses livros antigos, você vai ver que os caras estão mandando você ser amoroso, velho, que você tem que não fazer com o outro o que você não quer que faz contigo mesmo, ter compaixão, se colocar no lugar do outro, você vai ver que eles estão falando a mesma coisa. E isso é desbloqueio desse chakra. Agora eu vou fazer um paralelo, Reiki. O que é o Reiki? Rei é a energia cósmica, que é a sua energia. Como que uma pessoa canaliza a energia no Reiki? Ela traz a energia do cosmos, ela desce no coronário, ela vem para o cardíaco, ela vem para os palmochakras e vai para a pessoa. Como que um Reiki vai ser potencializado? É conforme aqui estiver desbloqueada. Se aqui está desbloqueado, o Reiki vai ser uma maravilha, que é o reikiano amoroso. É o reikiano que bota a mão e quer para o outro melhor, né? Ele quer o melhor para todo mundo, né? Ele bota assim a mão e fala assim: não, cara, tomara que dê certo, tananã. Mas ele tem que entender de karma também, né? Porque também você não pode interferir no processo do outro. E ele está lá com toda a amorosidade para a pessoa, né? Jogando mesmo a energia. Agora, um reikiano que só pensa em poder, ele está lá assim, ó. Será que vai aparecer uma luz aqui agora? Ô, gente, eu estou falando de mim, tá? Estou falando de mim. Porque até que eu cliquei que eu tinha que parar com essas besteiradas, eu notei que eu estava mexendo mais com magia negra do que com magia branca. Né? Por que eu estou falando de magia? A diferença entre mago negro e mago branco é ego. Essa é a única diferença, né? Os dois entendem do processo, né? E muito bem entendido. Então, assim, essa formação em sensibilização energética, eu não tenho a pretensão de ficar ensinando coisas para inflar o ego do outro. Não é esse o foco. O enfoque é realmente perceber coisas para que a gente comece a praticar isso com os demais, né? E praticar com nós próprios, né? Por isso que esses módulos de mexer com energia eu vou deixando lá para o final,
porque o cara vai ter que enfrentar uma meditação, o cara vai ter que enfrentar um monte de assunto de física quântica, ele vai ter que enfrentar todo um processo que às vezes é processo de mais humildade, né? Do que chegar lá e já ter o baratão lá, de sentir a energia e tal. Mas assim, essa distinção, então, desses 11 meses, dessa formação, é assim, a meditação, ela é um introdutório. A pessoa pode querer fazer só a meditação. A sensibilidade energética já é um momento onde eu estou convidando as pessoas para começarem a trabalhar com questões terapeutizáveis. Para começar, o foco é terapeutizar. Né? Por que clarividência? Para tentar ver alguma coisa em si próprio e alguma coisa no outro para ajudar o outro. Por que sensibilização das minhas energias? Para você utilizar essas energias para quando você estiver com uma mutreta no joelho e quando tiver uma mutreta no joelho do coleguinha. Né? O enfoque é esse. Né? Eu vejo que está tudo interligado, sabe? Ontem eu tive uma experiência bem interessante, assim, né? A gente estava aqui na formação, que ela já está acontecendo terça, e a pessoa fez a pergunta assim: como que eu faço para desbloquear o meu sexto chakra, o meu terceiro olho? E vou falar nos bastidores, a minha vontade assim que eu tinha de falar é o seguinte: você tem que deixar de ser egoísta, você tem que desbloquear seu chakra cardíaco, né? Porque por que você não vê? Né? Por que a gente não vê as coisas? Porque a gente não consegue nem ver a si próprio, né? Ah, não, mas eu conheço um cara que é clarividente e é manipulador, arrogante, domina todo mundo. Não mas aí você tem que entender a história do cara também. Pode ser que lá atrás ele mexeu com essas coisas e veio com essa bagagem também, né? Esse tipo de coisa acontece. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nessa pergunta, gente, para mim ficou muito clara a questão do poder, sabe? Aí eu comecei a perguntar: mas por que você quer ver? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? No final a resposta foi: porque eu acho legal. Né? A pessoa quer ver pelo fenômeno, né? Pela fenomenologia. Não, porque eu quero ver uma aura, porque eu quero ver não sei o que lá. Né? Hora alguma ela tinha realmente um enfoque de pensar no outro. Né? Não, eu quero ver que de repente vai ser uma ferramenta que vai me ajudar a poder acessar. Eu falo, né, que eu compartilho do mesmo problema, eu também tinha muitas dessas coisas e tento superar cada vez mais, de tentar não buscar pelo poder e buscar simplesmente pelo processo do autodesenvolvimento e de querer ajudar o próximo, né? Então, porque, por exemplo, comigo foi acontecendo assim, por exemplo, essa questão da clarividência. Como que eu comecei a ver que isso realmente era algo importante? Na minha experiência, né, na questão de tratar as pessoas e tal, às vezes eu vinha lá com as ferramentas que eu tenho e eu começava a notar: pô, mas não está no pulso, não está na língua, está dormindo, está acontecendo tudo, mas o trem da pessoa não está legal, né? E aí você via que era uma questão energética, era uma questão espiritual. E aí você, com um pouquinho de esforço, notava que um chakra não estava legal, mas precisava ver um pouco mais, né? Aí eu pego o exemplo de uma outra autora, né, igual a Bárbara Ana Brena, lá de Mãos de Luz, que tem uma clarividência muito desenvolvida. Para ela é uma baita ferramenta que ela tem, né, porque ela está ali, já vê o campo, qual que está desarmonizado, vai resolvendo, né, e tal. Mas assim, são as tecnologias dela, né? Cada um tem suas tecnologias, seus talentos, ou vai desenvolvendo, né, esses talentos. Mas assim, enfim, o enfoque é esse, né? Essa formação de práticas de sensibilidade energética poderia ter ser chamada que era uma formação de integralidade do ser, né? É uma formação para a gente tentar começar a ter acesso a esse tipo de coisa. A única questão que eu vejo nessa proposta é que eu tento em todos os modos ser muito prático e não ser tanto teórico, porque a teoria tem os livros, a gente indica, vocês vão ler, mas a gente precisa ter um ambiente prático para estar fazendo esse tipo de coisa, né? A gente está vivenciando, experienciando. E eu sinto que as coisas só vai ficando à tona, vai ficando mais pungentes assim, quando a gente realmente assim bota a coisa para acontecer, sabe? Porque por muito tempo, igual quando eu fiquei na Conscienciologia, eles precisavam de ter uma pessoa que era EPICOM, que eles chamavam, né? Um epicentro energético. Aí em BH não tem um EPICOM.
Aí a gente não praticava nada, né? Aí ficava todo mundo no mental, na frequência beta, acelerando aquela frequência e não ia para as outras frequências, né? Mas é isso. A gente, eu acho que sintetizando, nunca falei tão rápido. Eu começo, às vezes eu vou até 9h30, 10. Sintetizando, essa proposta desse trabalho que eu estou querendo iniciar aqui nas quintas-feiras é a respeito disso, né? Vocês querem compartilhar alguma coisa ou perguntar alguma coisa a respeito do que foi falado? Eu queria que você desse uma aprofundada só nessa questão das frequências, alfa, beta, Tá. delta, que eu queria entender. Tá. Então, a frequência beta é a frequência que a gente está no estado de vigília, né? Que é essa frequência que a gente trabalha, que faz as coisas e tal. É a nossa frequência de vigília, né? Dessa proatividade na terceira dimensão, né? E tal. A próxima frequência, quando a gente começa a desacelerar nossas frequências cerebrais, a gente anda em alfa. Alfa, gama, delta. Tem delta? Tem, delta é a última. Beta, alfa, alfa. A gente começa a entrar em estados alfa. Tá, um detalhe. O estado beta, que é o que nós estamos, é um estado plenamente consciente. Consciente no sentido, vamos colocar assim, físico da palavra, consciente, alerta. Tá? Frequência alfa é um estado onde existe um nível de consciência, mas já começa a permear algum nível de onirismo, assim. Né? Você já está meio lá, meio cá. Né? Alfa. Gama é uma frequência que, teoricamente, depois vocês vão entender porque eu estou usando a palavra teoricamente. A frequência gama é uma frequência onde a gente está num estado de... Como que eu posso falar? A gente está num estado... Nós não estamos mais num estado consciente. Isso é minha irmã que está chegando. A gente não está num estado consciente. A gente estaria num estado inconsciente. Né? Essa é a melhor palavra. É um estado de inconsciência. No estado gama, geralmente, pelas pesquisas do pessoal da Transpessoal, são os estados de frequência cerebral onde as pessoas começam a ter as viagens fora do corpo, onde o corpo energético ou o corpo espiritual, como alguns falam, não, o corpo físico tem o corpo energético que cria o ano, e tem, né, no espiritismo vai chamar de perispírito, na conscienciologia é o psicossoma, né, tem vários nomes, mas esse corpo é o corpo que sai fora, que vai visitar os lugares, né? Esse aqui é a frequência gama. Na frequência delta seria o estado de sono profundo. E aí, Dudu? Beleza? Na frequência delta seria o estado de sono profundo. Né? É o estado que a gente está, realmente é um momento que o sono é reparador, esse tipo de coisa. Pegando aquela ideia do Google Cósmico lá, o Google Cósmico ele está aqui, ó. É nesses lugares que a gente começa a acessar essas informações. Mas a nossa cultura manda ficar aqui, né? As universidades, os nossos estudos, a gente só aprende por essa via. Por isso que aquela questão que eu falei da Unicamp, da galera começar a pensar, que a gente tem que começar a elaborar, né, essas habilidades, né, que estão nessas frequências. Isso estou falando assim, no sentido cognitivo, de desenvolver conhecimento por outras vias. Né? Agora uma coisa muito interessante. Como a gente está muito viciado em ficar em beta, quando a gente começa a ficar um pouco em alfa, a gente já não dá tanta conta de ficar muito lúcido, porque a gente está desacostumado em ficar nesse estado. E aí começa a ficar em alfa, cai para gama e já vai dormir. E delta, sono profundo, né? A gente não consegue explorar esses lugares, ter lucidez. Como que faz para ter lucidez nesses lugares? Meditação é uma ótima ferramenta. Né? Por quê? Porque a meditação, você vai entrando num costume de ficar tanto, por causa da prática, de ficar tanto alterando o seu estado de consciência. Aquele termo assim, estados alterados de consciência, é esses três, né? Você vai tendo tanto costume de ficar alterando seus estados de consciência, que aos poucos, ficar em alfa já vai ter um certo nível de consciência.
né? E aí, uma das coisas mais absurdas, e isso já foi mostrado que os caras dão conta, já teve yogins que foram pesquisados pelo pessoal da Transpessoal, Pierre Vai e companhia lá, até o William Reich, sabe?